Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Cristo pastor, modelo dos pastores, comemorando a festa deste santo, a multidão fiel e jubilosa, vosso louvor celebra neste canto. O vosso Espírito ungiu um forte atleta, pelo dom íntimo do unção de amor, tornando apto para a dura luta, do povo santo fez fiel pastor. Do seu rebanho foi pastor e exemplo, ao pobre alívio para os cegos nus. Pai carinhoso, tudo para todos, seguindo em tudo o bom pastor Jesus. Cristo que aos santos dais nos céus o prêmio, com vossa glória os coroando assim. Dai-nos seguir os passos deste mestre e ter um dia um semelhante fim. Justo louvor ao sumo Pai cantemos, e a vós Jesus, eterno Rei também. Honra e poder ao vosso Santo Espírito, no mundo inteiro, agora e sempre. Amém. A palavra do Senhor é proteção Para aqueles que a Ele se confiam. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Quem é Deus além de Deus, nosso Senhor? Quem é rochedo semelhante ao nosso Deus? Foi esse Deus que me vestiu de fortaleza e que tornou meu caminho sem pecado. Tornou ligeiros os meus pés como os da corça, e colocou-me em segurança em lugar alto. Adestrou as minhas mãos para o combate e os meus braços para usar arcos de bronze. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A palavra do Senhor é proteção para aqueles que a Ele se
vossa mão direita. Me amparastes. Por escudo vós me destes vossa ajuda, com a vossa mão direita me amparastes, e a vossa proteção me fez crescer. Alargastes meu caminho ante meus passos, e por isso os meus pés não vacilaram. Persegui meus inimigos e alcancei-os. Não voltei sem os haver exterminado. Esmaguei-os, já não podem levantar-se, e debaixo dos meus pés caíram todos. Vós me cingistes de coragem para a luta, e dobrastes os rebeldes a meus pés. Vós fizestes debandar meus inimigos, e aqueles que me odeiam dispersastes. Eles gritaram, mas ninguém veio salvá-los. Os seus gritos o Senhor não escutou. Esmaguei-os como pó que o vento leva, e pisei-os como a lama das estradas. Vós me livrastes da revolta deste povo, e me pusestes como chefe das nações. Serviu-me um povo para mim desconhecido, mal ouviu a minha voz, obedeceu. Povos estranhos me prestaram homenagem. Povos estranhos se entregaram, se renderam, e tremendo abandonaram os seus redutos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com a vossa mão direita. Me amparastes. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Porque foi Ele, o Senhor, que me vingou, e os povos submeteu a meu domínio. Libertou-me de inimigos furiosos, me exaltou sobre os rivais que resistiam, e do homem sanguinário me salvou. Por isso entre as nações vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Concedeis
ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi a sua casa para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva o Senhor! Bendito seja o meu objeto. Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerra a vossa lei. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo o meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindo de Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias, cuidei, e cuidarei ainda, de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Como tenho agido, continuarei agindo, a fim de não dar oportunidade aos que desejam uma ocasião de se mostrarem iguais a nós e de se gloriarem dos mesmos títulos que nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários fraudulentos, disfarçados em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é de se estranhar que também os seus servos se disfarcem em servos da justiça. O fim deles será conforme as suas próprias obras. Repito, que ninguém me tenha como insensato, ou então aceitai-me, nem que seja como insensato, de modo que eu também me possa gloriar um pouco. O que eu vou dizer não é segundo o Senhor que direi, mas é como um insensato que está certo de ter algo de que se gloriar. Já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Vós, que sois tão sensatos, suportais de bom grado os insensatos. De fato, suportais que vos escravizem, que vos devorem, que vos expoliem, que vos tratem com arrogância, que vos batam no rosto. Tenho vergonha de dizer, parece que nós é que temos sido muito fracos. O que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens, com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos,
perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e, sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco? Que eu também não seja fraco com ele. Quem é escandalizado? Que eu não fique ardendo de indignação? O evangelho que anuncio não é invenção humana, pois não o recebi, nem o aprendi de um ser humano. Mas a mim foi revelado através de Jesus Cristo. Anunciei gratuitamente o Evangelho de Jesus. Sua verdade está em mim, pois não o recebi, nem aprendi de um ser humano, mas a mim foi revelado através de Jesus Cristo. Da narrativa autobiográfica de Santo Inácio, recolhida de viva voz pelo padre Luiz Gonçalves da Câmara. Inácio gostava muito de ler livros mundanos e romances que narravam supostos feitos heróicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, pediu que lhe dessem alguns deles para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa nenhum livro deste gênero, deram-lhe um que tinha por título A Vida de Cristo e outro chamado Florilégio dos Santos, ambos escritos na língua pátria. Com a leitura frequente desses livros, nasceu-lhe um certo gosto pelos fatos que eles narravam. Mas quando deixava de lado essas leituras, entregava seu espírito a lembranças do que lera outrora. Por vezes, ficava absorto nas coisas do mundo, em que antes costumava pensar. Em meio a tudo isto, estava a divina providência, que através dessas novas leituras ia dissipando os outros pensamentos. Assim, ao ler a vida de Cristo, nosso Senhor, e dos santos, punha-se a pensar e a dizer consigo próprio: e se eu fizesse o mesmo que fez São Francisco e o que fez São Domingos? E refletia longamente em coisas como estas. Mas sobrevinham-lhe depois outros pensamentos vazios e mundanos, como acima se falou, que também se prolongavam por muito tempo. Permaneceu nesta alternância de pensamentos durante um tempo bastante longo. Contudo, nestas considerações, havia uma diferença. Quando se entretinha nos pensamentos mundanos, sentia imenso prazer, mas, ao deixá-los por cansaço, ficava triste e árido de espírito. Ao contrário, quando pensava em seguir os rigores praticados pelos santos, não apenas se enchia de satisfação enquanto os revolvia no pensamento, mas também ficava alegre depois de os deixar. No entanto, ele não percebia nem avaliava esta diferença, até o dia em que se lhe abriram os olhos da alma e começou a admirar-se desta referida diferença. Compreendeu, por experiência própria, que um gênero de pensamentos lhe trazia tristeza e o outro, alegria. Foi esta a primeira conclusão que tirou das coisas divinas. Mais tarde, quando fez os exercícios espirituais, começou tomando por base esta experiência, para compreender o que ensinou sobre o discernimento dos espíritos. Se alguém fala, que sejam palavras de Deus. Se alguém serve, que seja com a força de Deus, para que em todas as coisas Deus seja louvado através de Jesus. Mas, acima de tudo, tende amor duradouro de uns para os outros, para que em todas as coisas Deus seja louvado através de Jesus. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe Imaculada, tu que és bela, doce e eterna, a ti recorremos com confiança filial. Nós que temos o coração manchado pelo pecado e de forma tão inconstante seguimos teu amado Filho Jesus.